Prezados irmãos, estamos de volta com mais uma mensagem da Palavra de Deus para vocês e todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, que nos veem. Nós agradecemos. E a nossa proposição para pregarmos é o seguinte: a incredulidade atrapalha. A incredulidade atrapalha. Atrapalha o quê? Vamos ver no decorrer desta mensagem o que é que a incredulidade atrapalha. Quem sabe ela está atrapalhando na sua vida e você pode deixá-la, né? Ou você pode abandoná-la, crendo. Vamos lá então. Pois bem, o nosso texto para a nossa meditação está em Mateus 13, de 53 a 58, mas nós vamos depois nos fixar no verso 58, que é aqui a base da nossa mensagem. Pensando assim no versículo 53, diz: E Jesus, tendo concluído estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago? Esse Tiago vai se converter lá no final, né? No final, quer dizer, depois da morte de Jesus. E vai ser o Tiago que vai escrever a epístola, que nós vamos usar, inclusive, aqui um texto dele. Mas ele não era convertido, não. Ele estava no meio daqueles que não criam, que tinham incredulidade. Tiago, José, Simão e Judas. Eles citam ali os nomes dos irmãos de Jesus e estão entre nós todas as suas irmãs. De onde lhe vem, pois, tudo isto? Aqui, esse texto, prezados irmãos, ele nega aquilo que muitos incrédulos, críticos da Bíblia, ou até os que inventam, né? Os que inventam teorias, diz que Jesus foi passar um tempo na Índia para aprender artes mágicas, que Jesus também foi para o Egito, quando era jovem, foi criado no Egito ou na Índia, para aprender ciências ocultas no Egito. Enfim, todas estas pataquadas nós vemos por aí. Mas o texto deixa bem claro que Jesus era conhecido na sua região como o filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro. E também eles conheciam as suas irmãs e os seus irmãos, sabiam até o nome, e eles estavam ali perplexos de ver Jesus realizando aqueles milagres e com aquela sabedoria toda no ensino. E aí, é por isso que eles fazem esta observação. E agora, o verso 57 diz: escandalizavam-se dele. Por que escandalizavam-se de Jesus? Jesus, porém, lhe disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. Pois bem, prezados irmãos e amigos, nós vamos então agora para o nosso assunto, né? Proposto, como eu já disse, mas vamos considerar principalmente depois o versículo 58. Como eu já disse, repito, Jesus era uma pessoa normal que tinha família. Tinha mãe, Maria, tinha pai de criação, carpinteiro, que, como nós sabemos lá no Evangelho de Lucas, nos evangelhos, no início, né, de Lucas, Mateus,
nós vemos que Jesus foi concebido de uma maneira milagrosa, sobrenatural. Ele não era filho de José. Foi gerado pelo Espírito Santo. Mas ele tinha irmãos, como nós vimos, que já falei também, Tiago, José, Simão e Judas. E irmãs que não são citados seus nomes por questões culturais. As mulheres, elas, como sabemos, nessa cultura antiga, existia um certo desprezo pelas as mulheres ou as pessoas do sexo feminino. E ali eles não citaram o nome das irmãs de Jesus. Se fosse hoje, né, certamente citariam. Em Mateus 16, 13, eles fazem uma pergunta sobre quem é Jesus. Eu gostaria de ler isto aqui, porque esta dúvida sobre quem é Jesus continua na história. Aqui no capítulo 16 de Mateus, verso 13 e aí até o 14, tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu eles: uns dizem que é João Batista. Que João Batista tinha morrido, né? Tinha tido a cabeça decepada por Herodes, e eles achavam que João Batista teria ressuscitado. E outros, Elias também, que era... Elias não morreu naturalmente, ele foi trasladado para o céu, uma carruagem de fogo. E eles diziam, e outros? Jeremias, porque Jeremias foi um grande profeta, né? Poderia ser, teria ressuscitado. E algum dos profetas. Tudo isso pressupondo uma ressurreição dos profetas. Assim nós vemos, irmãos, que nenhuma doutrina foi mais debatida ao longo da história do que a cristologia. Quem é Jesus Cristo? Continua. Vemos lá em Cesareia de Filipos, que Jesus foi ali, ele questionou, Cesareia de Filipe, né? Não é de Filipos, não é Filipe. Ele foi questionado questionou seus discípulos, o que as pessoas estavam dizendo sobre ele. E aí eles deram aquelas respostas que nós lemos aqui. Pois bem, vários concílios da igreja se reuniram ao redor deste tema, como o concílio de Nicéia em 325, que determinou ali a Trindade, né? O concílio de Nicéia, de Constantinopla e Calcedônia, alguns concílios aqui que eu citei, os mais antigos, né? Os mais antigos e importantes. A palavra de Deus revela-nos que Jesus tem duas naturezas. Essas naturezas, duas naturezas distintas. Uma divina e outra humana. Difícil de entender, mas é assim. Jesus é Deus sem deixar de ser homem. E sem deixar de ser Deus. Então, ele é homem, Deus. Este é um glorioso mistério. O menino que nasceu em Belém e foi enfaixado em panos e é o Criador do universo, o Pai da eternidade, conforme Isaías fala. O Natal, portanto, revela-nos a mais gloriosa de todas as mensagens. A mensagem de que Deus se fez homem e veio habitar entre nós. Grande mensagem para a humanidade. Jesus é verdadeiro Deus. Jesus é o Verbo eterno.
esta, esta, este entendimento, este conceito é muito pouco valorizado pelos cristãos de hoje. Muito pouco valorizado. É verdade que todos os cristãos creem que Jesus é o Filho de Deus, mas termina procedendo, tendo atitudes que parece que só existe o Pai, não existe o Filho. Então nós precisamos entender e crer e praticar, ter atitudes que Jesus é verdadeiro Deus, é o Verbo eterno que está em 1 de João, primeiro capítulo de João, do Evangelho de João. Ele pré-existe a criação, ou seja, antes de tudo, Jesus já existia. Ele não teve origem, ele é a origem de todas as coisas. Antes que todas as coisas viessem a existir, ele já existia. E existia eternamente em comunhão com o Pai e o Espírito Santo. A gente diz assim, porque em teologia, o que é eterno em teologia? Eternamente eterno em teologia. Não é que não tem fim, não morre mais, coisa assim. Não. Em teologia, o eterno é aquele que não teve início nem fim. Jesus é eterno. Ele, mesmo se fazendo homem, não deixou de ser Deus. Ele não abdicou de sua divindade ao tabernacular-se conosco. Lá em 1 João, no primeiro capítulo de João, capítulo 1, versículo 14, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no original grego, esse habitou entre nós corresponde ao tabernacular-se. Ou seja, Jesus se fez carne e tabernaculou-se conosco. Mesmo em seu estado de humilhação aqui na terra, lá na cruz, revelou seus atributos divinos. Sim, pelos milagres que realizou, pela vida que viveu aqui, ele revelou os seus atributos divinos, que não é o nosso objetivo aqui, porque em teologia, análise de teologia, principalmente quando a gente examina candidatos para a ordenação ao ministério, a gente faz uma pergunta para que a pessoa ali, o candidato, prove que Jesus é Deus. Então ele vai ter que entrar nesses atributos divinos aí de Jesus. Mas aqui é outra coisa agora, nós não estamos fazendo isso. Só nos referimos de passagem sobre esse assunto. Mas o nosso assunto é que a incredulidade atrapalha. Vamos ver daqui a pouco o que é que a incredulidade atrapalha. Agora, prosseguindo, dizemos que a atividade principal de Jesus era ensinar. Aqui o texto que nós lemos fala que ele estava ensinando na sinagoga, né? Jesus estava ensinando na sinagoga. Aqui, no verso 53, né? Mateus 13, 53. Vamos voltar lá para recapitular, ver o que diz o texto. Jesus, tendo concluído estas parábolas, se retirou dali e chegando à sua terra, ele estava lá fora, né, de Nazaré. Chegando na sua terra, ensinava o povo na sinagoga.
Então, a atividade principal de Jesus era ensinar. Não era praticar milagres, não. Mas Jesus, o seu ministério foi de ensino. Ensino. Junto com o ensino, vinham outros pontos também importantes, tais como curas, exorcismos, etc. Outras coisas mais que Jesus praticava. O ensino no cristianismo é o prosseguimento da prática judaica de ensinar a lei de Deus, que começava com os filhos, as crianças. Os judeus ensinavam principalmente os filhos. Começava em casa. Era o Shema. Shema, que está lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Depois de 11 a 19 também, de Deuteronômio 6, onde ali Moisés fala que eles tinham que ensinar os seus filhos, sentado em casa. Está lá o texto no Shema. Shema, porque é uma tradução do ouve. Significa isso em hebraico. Ouve Israel. Então é o Shema. Shema ensina que o pai tem que discipular, doutrinar, ensinar os seus filhos, coisa que nós não vemos hoje. Nós temos destacado quando podemos, e aqui vai ser um momento para que eu estou podendo, destacar isso, que muitos pais deixam essa questão de ensino ou para a escola ou para a igreja. No caso do ensino secular, com a escola. No caso do ensino religioso, com a igreja. E os pais não estão assumindo a sua posição, o seu lugar, que as escrituras atribuem aos pais esta missão. O pai, principalmente, não quer dizer que a mãe também não possa fazê-lo, mas principalmente os pais têm a missão de ensinar os seus filhos. Se os pais não ensinam seus filhos, eles vão se perder, porque a igreja não dá conta. A igreja não dá conta, assim como a escola não dá conta de educar os filhos. A educação é em casa, a escola ensina. Mas no caso do ensino religioso, mais do que ensino, é educação também religiosa. Os pais têm essa responsabilidade. Não pode transferir para a igreja. Não, porque a igreja não dá conta. A igreja, a criança vive na igreja há muito pouco tempo. Não dá. E, enfim, também não é a responsabilidade da igreja fazer isso. Isso é uma responsabilidade paterna e materna. Nós vemos que lá em Timóteo, o apóstolo Paulo se refere à avó Loide, a mãe Eunice, do apóstolo Paulo, que ensinou Timóteo nas sagradas letras, porque o pai dele era grego. Então aí a mãe pode substituir, mas o pai cristão, pai crente, ele é que tem que exercer esta responsabilidade. Isto vai prosseguir com a grande comissão de Mateus 28, 19 a 20. Eu estou falando aqui sobre o ensino no cristianismo. Jesus ensinava e nós continuamos ensinando. Temos que continuar ensinando. A igreja hoje falha. Falha muito na escola bíblica dominical. Por quê? A escola bíblica tradicional é aquela que vai para a igreja de manhã e estuda com toda a liberdade, todo o tempo necessário. Não, hoje tem que fazer a escola meio corrido, meio apertado. Pastor, porque a gente mora longe, paga ônibus caro ou gasta muito gasolina, enfim. Mas
Quem pode vir, vem. Quem não pode, vamos arrumar outro jeito, né? Pode ser até através de grupos, pequenos grupos nos lares, também é uma maneira de ensinar. Mas tem que fazer o ensino, tem que haver um ensino, a igreja tem que ensinar. Só a pregação, o culto não ensina. É preciso ter o ensino bíblico, é preciso ter uma escola de ensino bíblico, e essa escola já existe, e o nome dela é EBD, ou seja, Escola Bíblica Dominical. Porque em Mateus 28, 19, 20, a grande comissão, Jesus diz: ide, batizai e ensinai todas as coisas que eu vos tenho mandado. Agora vamos para a mensagem de hoje, que eu disse que era no final, né? Era no final. Agora é chegada a parte principal de nossa meditação. Considerando a incredulidade do povo de Nazaré, incluindo os próprios irmãos de Jesus. Eles estavam no meio dos incrédulos ali. Isso foi um impedimento para que houvesse milagres naquela cidade. Conforme diz aqui o versículo 58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Em outro texto, em outro evangelho, vai dizer que a não ser curar poucos enfermos com a imposição de mãos. Quer dizer, Jesus, veja bem que o texto diz que não fez ali muitos milagres. Não quer dizer que Jesus não fez milagres. Fez, mas não fez muitos. E diz aqui, por causa da incredulidade deles. Então, ali Jesus não pôde fazer, mas isto ainda hoje é uma verdade. Não mudou, não ficou lá em Nazaré. Não ficou lá em 2000 anos atrás. Não, hoje ainda é assim. Preciso crer. Hoje, assim, a incredulidade atrapalha a existência de milagres em nossas vidas. Eu sempre tive essa preocupação de que na minha igreja iria ter milagres. E sempre trabalhei para que isso acontecesse. Como? Pregando sobre milagres. Uma das coisas que o pastor tem que fazer é pregar sobre milagres, se ele quer ver milagre na igreja. Segundo, estimular a fé. As pessoas têm que ter a sua fé estimulada para crer na palavra de Deus, crer no evangelho, crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que ressuscitou, está sentado à direita da glória, crer que o Pai e o Filho e o Espírito Santo estão conosco, estão com a igreja. Temos que crer e pregar. Então, ali, Jesus não pôde. Jesus não era uma outra pessoa, era o mesmo de sempre, o qual tinha curado a sogra de Pedro e outros enfermos, que está em Mateus 8, de 14 a 16. Curou a sogra de Pedro e outros enfermos. Então, Jesus, que está aqui em Nazaré, é esse Jesus. É esse Jesus aí. Acalmou a tempestade. Mateus 8, 23 a 27. Esse Jesus que está em Nazaré é o Jesus que acalmou a tempestade. Libertou o endemoniado gadareno, em Mateus 8, 28 a 34. Então esse Jesus é o mesmo que libertou o endemoniado gadareno. Curou o paralítico de Cafarnaum, em Mateus 9, de 1 a 8. Estou citando mais Mateus, né? Porque nós estamos aqui em Mateus. Mas tem outras referências também. E curou o paralítico de Cafarnaum, que estava lá, e Jesus mandou ele pegar a cama e perdoou os seus pecados, mandou ele para casa. E muito mais. Conforme Mateus 9,35, também João vai dizer que Jesus fez muito mais do que está escrito,
que se fosse escrever tudo, nem o mundo caberia os livros que fossem escritos. Mas na questão de milagres, eu aqui citei alguns para exemplificar que esse Jesus de Nazaré era aquele que tinha praticado milagres, muitos milagres. Por que não acontecia em Nazaré? Certamente está escrito aqui por causa da incredulidade deles. Tiago fala sobre isso na sua epístola. Agora, Tiago já é convertido, né? Muito tempo depois, claro, Jesus já ressuscitou, aparecera depois de ressuscitado para Tiago, e Tiago ali fala sobre a fé, sobre o crer. Então, esse Tiago agora mudou. Esse irmão de Jesus agora mudou porque ele se converteu. Ele creu no Senhor Jesus Cristo. Ele vai escrever sobre a fé. Eu quero ler aqui as referências, né? O que Tiago escreveu, porque para fechar esta minha palavra neste momento, eu quero fechar com o texto de Tiago. Tiago, vamos achar aqui, mas a gente já está encontrando. Vamos ver aqui, Tiago 1. E vamos ler aqui de 5 a 8, que diz assim, diz Tiago, esse irmão de Jesus, que não creu lá, mas agora crê, e escreve, foi pastor de Jerusalém, e era chamado o Justo, lá pela comunidade cristã primitiva. Diz aqui, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura. Outras traduções dizem, não lança em rosto, não impropera. Ou seja, é no sentido de tornar-se imaturo. Não censura e ser-lhe-á dada. Ou seja, o Senhor, Deus vai dar sabedoria àquele que não tem. Peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé. Não duvidando. Acho que Tiago aprendeu muito bem a lição lá de Nazaré. Não duvidando. Por quê? Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. E quem é que não vai receber alguma coisa do Senhor? Aquele que duvida. Aquele que não tem fé. Aquele que duvida. É como a onda agitada pelo vento. Não vai receber nada do Senhor, ele está falando aqui. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Então, prezados irmãos, prezados amigos, nós precisamos crer. Se queremos ser abençoados, se queremos ver milagre em nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, precisamos crer. Mas não esse crer intelectualmente, porque é muito comum a gente perguntar para as pessoas, você crê em Deus? Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? E a pessoa responde, ah, claro, eu creio. Você crê em Deus? Creio, mas muitos, a gente não julga, né? Nós não podemos julgar as pessoas se está dizendo verdadeiramente ou se é uma fuga devido à nossa pergunta, né? Pode ser uma fuga, vai dizer que crê. A gente não pode julgar. Mas a gente sabe que muitos
dizem que creem em Deus, diz que creem na Bíblia, no Evangelho, em Jesus, mas é uma crença vaga, é uma fé vaga, não é? É uma crença de acreditar. Vou dar aqui um exemplo. Tem sido posto em dúvida até isso, né? Hoje nós estamos nas épocas das contestações. As contestações. Mas perguntar assim, você acredita que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral? Então, a maioria vai dizer sim. Alguns já estão questionando isso. Dizem, não, foram os espanhóis e tal. Estão questionando, né? Hoje é o tempo dos questionamentos. Mas, se você pergunta, você acredita, você crê que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral? Então a pessoa vai, sim, eu acredito, eu creio. Mas esse crer é intelectual, é mental, é do saber. Não é o crer de confiar. E o crer que a Bíblia ensina é o crer de confiar. Então nós precisamos crer, não, como diz Hebreus, não uma crença vaga, não uma crença intelectual, uma crença mental, mas nós precisamos crer de verdade. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer que a Bíblia é a verdade. Crer que Jesus pode fazer milagres em nossas vidas. Crer que Jesus faz milagre na minha vida e faz milagre na sua vida. Que Jesus faz milagre na sua família, na sua casa, nos seus negócios, em qualquer área da sua vida, Jesus faz milagre. Precisamos entender também o propósito de Deus. Jesus e Deus não são, para nós, objetos de manipulação. Não. Jesus, Deus é soberano. E Ele faz o que lhe apraz. Ele opera dentro da sua santa e bendita vontade. Quem sabe você já orou muitas vezes, já pediu muito e não recebeu. Mas por quê? Aquilo não estava no propósito de Deus. Deus não quis responder. Não está dentro do propósito de Deus para você. Quem sabe Deus tem uma outra saída? Então nós devemos entender essas coisas. Mas isso não pode impedir, porque eu sempre baseio nessas palavras de Jesus. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Então nós precisamos crer e pedir. O fazer, a resposta, nós vamos deixar com Deus. Deus é soberano para fazer isso, mas eu vou pedir. Pede, pede, pede. Tem vários textos, né? Lá a viúva e o juiz iníquo de Lucas capítulo 18 fala sobre isso. Enfim, não é o nosso assunto nesse momento. Nós até pregamos aqui sobre este assunto. Mas o assunto agora é que a incredulidade atrapalha. Atrapalha o milagre. Atrapalha receber as bênçãos de Deus. Porque muitas vezes a pessoa tem um interesse egoísta. Um interesse egoísta, ele quer se satisfazer. Como se Deus fosse um objeto de manipulação dele, um objeto mágico, que ele manipulasse para fazer o que ele quer, o que ele deseja. Não, Deus é soberano Senhor, e ele faz o que lhe apraz. Mas ele é bom. Deus é bom. E nesse atributo divino da bondade, um atributo moral de Deus,
que Deus é bom, Ele só pode fazer coisas boas para nós. Só pode fazer coisas boas para nós. Então creia, meu irmão, creia, meu amigo, nesta palavra, creia na palavra do Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida e Ele vai fazer grandes coisas. E tem certeza que Ele só vai fazer coisas boas na sua vida. Então vamos crer, não vamos ser como as pessoas de Nazaré, que a incredulidade impediu até Jesus de operar. E é verdade. Continua impedindo. Deus não opera na incredulidade. Jesus não opera na incredulidade. Não ficou lá em Nazaré, não. Agora também. Mas eu sei que você não é assim. Não vai ser assim. Deus nos ajude e ajude você também a crer mais, a confiar mais e receber mais milagre na sua vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a mim e a você para continuarmos crendo e recebendo milagres de Deus nas nossas vidas. Amém. Encerro com uma oração, como sempre faço. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela oportunidade desta ministração. Eu não sei qual o alcance dela, não sei por aonde irá, quem vai ouvir, quem está ouvindo, mas seja quem for, o Senhor conhece a necessidade, sabe da pessoa e da sua necessidade, e que ela possa crer mais e receber mais do Senhor, porque a mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar. Não, a mão do Senhor não está encolhida. Senhor, abençoe a todos com a tua benevolência, a tua graça. É o que nós pedimos e confiamos, e no santo nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos.